Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Louvado seja Deus. Para mim é uma honra estar aqui. É sempre bom conhecer novos irmãos, porque, na verdade, como ele disse, a gente não costuma sair muito da comunidade onde a gente está. Eu já estou na minha igreja há uns 27 anos e lá permaneço desde o dia em que aceitei Jesus. Mas a alegria também de estar aqui é porque meu coração é muito grato aos pastores da sua igreja, pastor Fernando, pastora Márcia. Eu trabalhei, o ano passado, eu encerrei a minha carreira o ano passado, mas eu trabalhei numa empresa por 38 anos. Hoje, que vocês devem conhecer com o nome de Suzano, mas quando eu entrei era ainda Papel Simão. E eu havia mudado de setor, saí da manutenção, tinha acabado de me formar em engenharia, e fui trabalhar num departamento onde o Fernando, pastor Fernando, trabalhava, junto com a Mauri, não sei se você se recorda. E ali foi os instrumentos que Deus escolheu para me abençoar, para me fazer conhecer Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje, isso já se passou muitos anos, o dia em que eu estava sentada, eu não tinha tirado hora de almoço, porque eu estava com muito trabalho, e eu ali com a cabeça cheia, e ele sentou do meu lado e perguntou assim: como está a sua vida? E a resposta que eu dei para ele foi, e aquela pergunta me incomodou bastante, porque eu não estava bem, mas eu disse para ele, mais ou menos, porque a vida é assim mesmo, mais ou menos. E aí ele me disse assim: mas Deus não te criou para ter uma vida mais ou menos. Aí me incomodou mais ainda, Então foram meses, que Deus usou muito a vida dele para falar de Jesus para mim. E na época, o pastor Fernando, a pastora Márcia, eles ainda não tinham uma igreja, Eles congregavam em São José dos Campos. E aí, com orientação dele, disse: escolha uma igreja, cristã, uma igreja que realmente segue a Bíblia, e para que você possa congregar. Naquela época, irmãos, eu vivia um momento assim muito difícil da minha vida, porque quando eu conhecia Deus, era católica, de frequentar a igreja já há 10 anos, mas era um Deus de longe, não é um Deus de perto, não é um Deus que nos vê, não é um Deus que fala conosco. Então, era um Deus em que ele ficava muito longe e eu sempre com medo que ele ainda me castigasse por alguma coisa. E ali foi quando, então tudo que eu tinha conquistado até ali, eu sei que foi Deus quem abriu. Cada oportunidade, cada porta, cada pessoa que Ele usou. Mas é claro que essa visão eu só fui ter depois de conhecer Deus da forma como eu conheço hoje. Então, eu trabalhava muito e para mim tudo era com a força do braço. Então, isso ninguém aguenta por muito tempo. E eu estava enfrentando também em casa uma situação bem complicada, espiritual da minha irmã. E onde eu estava, não encontrava uma solução. E só Jesus tinha a solução para minha irmã, porque só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus salva. Não tem outra coisa que possa, não tem outro alguém que possa agir dessa forma. E foi dessa forma que eu fui para Jesus. Então, eu sou muito grata. E durante todos esses anos também, eu sempre tive o apoio dessa família. A pastora Márcia também, não tão perto, mas eu sei que atrás do Fernando tem a pastora Márcia, e eu tenho certeza absoluta de todo o trabalho que ela faz. Quantas vezes já fui, já recebi orações desses servos de Deus. Então, meu coração é de muita gratidão, pastor Fernando. A pastora Márcia não está aqui hoje, Não estou vendo aqui, mas mande para mim, mande para ela, por favor, um abraço. Eu até fiz um presente para ela e para você, e eu testei a receita dos biscoitinhos que eu trouxe aqui, depois ver se ela aprova a receitinha dos biscoitinhos, mas assim, é com muito carinho realmente que eu tenho pela vida dos servos do Senhor, os seus pastores, amém? Louvado seja Deus. Agora que eu já dei o testemunho, que eu achei que era importante dar para vocês, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre aquilo que o pastor pediu para que trouxesse. Vocês estão aí num trabalho falando sobre família, família unida, frutificando juntos aí. E hoje o tema, porque o pastor ele tem um nível meio alto, o padrão dele é meio alto, ele já deu o tema, ele já deu o título para eu trazer também. Falei, então deixa eu olhar o título. Mas eu achei o título muito bonito. E na hora que eu recebi o título da mensagem de hoje, o Senhor me levou a esse texto bíblico. Então, eu creio que é um propósito de Deus
de eu trazer essa mensagem, porque Deus tratou no meu coração e eu creio que é dessa forma que Deus vai tratar com você hoje. Mas o título, então, dessa pregação que o pastor pediu para que eu trouxesse, o título é Celebrando a Graça e Consagrando o Futuro. E eu fiquei pensando, celebrando a graça. E aí eu fui tentar achar algum texto que falasse sobre celebrando a graça. Mas antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu queria que você ficasse de pé, porque eu queria fazer a leitura bíblica que nós vamos trazer hoje. E talvez quando você lê esse texto comigo, você ainda não ache uma conexão direta, mas eu tenho certeza que eu e você meditando junto vamos chegar numa conexão. Esse texto, ele se encontra em 2 Reis, no capítulo 20, nós vamos ler do 12 ao 19. Esse texto, normalmente, quando ele é lido, ele lê do versículo 1 até o versículo 6. Mas eu queria ler com vocês o 12 ao 19, porque ele encaixa um pouquinho melhor naquilo que nós vamos trazer hoje. Ah, já está aí? Então, beleza. Então, a gente pode seguir aqui. Naquela época, acho que eu vou ler aqui é melhor, né? Porque aí a gente segue junto, né? Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada dos seus depósitos ou qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia, não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Eu queria, se possível, deixar esse versículo aí, porque a gente vai focar muito nesse versículo, tá bom? Então agora nós vamos orar mais uma vez, pedindo aqui a direção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, me usar, Senhor, meu Deus, como teu instrumento, Pai, para falar da tua palavra. Eu de mim não tenho nada, Senhor, e aqui os teus servos vieram para receber algo do Senhor. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que cada palavra, Senhor, tenha a tua unção, porque é a unção que quebra o jugo, é a unção, Senhor, que quebra fortalezas, e nós precisamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor trabalhe, Senhor, meu Deus, o nosso coração, segundo, Senhor, o teu propósito, segundo, ó Pai, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor este momento agora. Ajuda-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Podem se sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra celebrando a graça. A palavra celebrar é uma palavra bem bonita, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, porque ela diz que celebrar é uma adoração, é um louvor, é uma comemoração, é algo que nós, então, trazemos ao nosso coração como uma grande gratidão. Então, nós celebramos. Pode ser uma forma solene, uma festa, pode ser algo que nós trazemos para dentro da nossa casa como um momento especial. Seja, por exemplo, o dia do seu nascimento, por exemplo,
que é uma data importante, você faz uma festa, ou você convida pessoas que amam você para estarem ali juntos. A celebração nada mais é do que isso. Quando a palavra do Senhor também nos diz, e a mensagem de hoje, celebrar a graça, significa também, irmãos, trazer à memória, trazer na nossa mente tudo aquilo que Deus tem realizado. Eu vi que durante os louvores, na ministração, foi falado algo que eu concordo plenamente, quando diz que muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, as duras perdas muitas vezes que nós temos na nossa vida, os ataques de Satanás, ele muitas vezes querem tirar de nós, do nosso coração, aquilo que é mais importante. Será que existe algo mais importante na minha vida e na sua vida do que a salvação? Do que aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Quando ele lá na cruz do Calvário, ele diz tetelestai, dizendo, está consumado, está pago a sua dívida, não há mais nada que precise ser feito. Será que existe mais alguma coisa que nós precisamos? Mas vamos ser muito honestos e sinceros aqui, quantas vezes nós debatemos dias, semanas, meses, tristes, cabeça baixa, porque algo ruim ou porque algo que não estava planejado aconteceu. Então, quando ele nos convida para celebrar a graça, não é uma celebração que acontece num dia especial, não. A celebração da graça é algo que tem que acontecer todos os dias. Todos os dias eu tenho que ser grato. E você sabe, irmãos, que nós seres humanos não nascemos naturalmente, em função do pecado, com a gratidão no coração. Isso é algo que muitas vezes nós devemos forçar e forjar dentro de nós, sermos gratos. Nós devemos perguntar, como Davi perguntou, ó minha alma, por que estás abatida? O que está acontecendo com você? Porque ele mesmo responde, porque o meu Deus vai agir em meu favor. Você crê que Deus vai agir em seu favor? Você crê que o seu Deus te vê? Existe uma palavra que tem ardido no meu coração nos últimos meses, desde que eu vi a mensagem, e fala sobre Agar, que vai para o deserto, expulsa ali por Sara, e ela ali sem ter o que fazer, no meio do deserto com a criança, e algo que aparece para ela, o Senhor aparece dizendo que o Senhor iria cuidar dela. E sabe como ela responde? Ela responde assim, tu és o Deus que me vê. O nosso Deus nos vê. A palavra do Senhor diz isso muito claramente, Ele nos vê. Não é como uma multidão qualquer, a Bíblia sempre diz que Jesus, Ele via as pessoas. E nós precisamos também calibrar o nosso olhar. Calibrar o nosso olhar da forma como nós vemos o mundo, da forma como nós olhamos para as pessoas. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e a gente já taxa essa pessoa pela forma como ela fala, pela forma como ela se veste, pelo estudo que ela tem, pelo dinheiro que ela ostenta. Mas a Bíblia tem nos ensinado, e o Senhor Jesus Cristo nos deu esse ensino, que Jesus, Ele olha para cada um de nós como uma pessoa. Eu gosto muito daquele texto, daquela mulher pecadora que vai ungir os pés de Jesus. E Simão, que convidou Jesus, quando olha aquela mulher tocando os pés de Jesus ali, lavando com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, Simão, ele pensa na mente dele, diz assim, se ele fosse um profeta, ele não deixaria que uma pecadora tocasse nele. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus conta um pequeno texto sobre o tamanho do amor, o tamanho do perdão, mas na sequência ele faz uma pergunta para Simão, e a pergunta para Simão é, você vê esta mulher? Simão não via aquela mulher, Simão via uma pecadora, uma leviana, uma prostituta, alguém que não mereceria estar ali naquele lugar, mas ele não via a mulher. Ele não via a mulher que estava ali servindo Jesus, porque ele não foi capaz de colocar nenhuma bacia para que Jesus lavasse os pés. Mas ela lavou com as suas lágrimas. Ela era uma serva de Deus. Simão não via que aquela mulher amava Jesus, porque ela era grata àquilo que Jesus tinha feito. E a pergunta que Deus colocou no meu coração, e que está trazendo para a igreja hoje, o quanto nós temos sido servos, o quanto nós amamos a Jesus de fato, e somos gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós. E Jesus viu naquela mulher uma adoradora, quando ela ungiu Jesus com algo riquíssimo, né? Com alabastro.
como nós estamos hoje como adoradores de Jesus. Mas, Priscila, o que tudo isso tem a ver com celebrando a graça? Tem a ver como nós olhamos para Jesus, como nós somos gratos por tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. É dessa forma que nós celebramos. E nós celebramos agora, no dia de hoje, no presente. Não importa o que aconteça, nós precisamos celebrar Jesus. Mas quando nós olhamos para a palavra graça, a graça é muito comum, quando a gente vai estudar teologia, né? A primeira coisa que aparece, graça é favor imerecido. E realmente foi um favor imerecido. Não merecíamos a salvação, mas Jesus nos salvou. Mas é fato que a graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça é uma força, um poder capacitador que eu e você recebemos para não pecarmos mais. Porque antes a lei mostrava o pecado, mas ela não era capaz de nos dar poder para vencer o pecado. E hoje nós recebemos esse poder. Porque há dentro de nós um tesouro. O tesouro é o Evangelho, juntamente com o Espírito Santo de Deus, que está ataviando a sua noiva e preparando a sua noiva para o dia que ela vai subir. Mas como nós consagramos o futuro, a palavra consagrar significa tirar de lado, significa não se misturar, é algo que você dedica a Deus, e somente a Deus, é uma entrega. Mas não é uma entrega obrigatória, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir no culto, eu tenho que orar, não. Eu faço porque eu quero fazer. A mesma entrega que Jesus fez na cruz do Calvário, porque Ele mesmo disse, a minha vida ninguém pode tirar, mas eu a dou pela minha vontade. Assim é a consagração do futuro. Como eu consagro o meu futuro? É entregando a minha vida, a minha vontade, os meus projetos para o Senhor. Mas, Priscila, o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? É muito comum o texto de Ezequias, e ele é muito conhecido, pelo menos na minha igreja. O pastor gosta muito na minha igreja de oração, né? Oração é a chave da vitória. Então, o meu pastor prega muito esse texto bíblico. Porque esse texto, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala da cena de Ezequias, que estava muito doente. E Deus manda o profeta Isaías até o local onde ele está e dizer para ele assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz então que Ezequias vira para o lado da parede e ele ora fervorosamente a Deus. E aí a palavra do Senhor diz que Deus então retrocede naquilo que havia dito, ou estabelece de fato o seu plano, e diz para ele assim, você tem mais 15 anos. Mas será, você já se perguntou, o que Ezequias precisava colocar em ordem na vida dele? Eu vou ler um texto para que vocês vejam quem foi esse homem. A palavra do Senhor diz que foi um dos maiores reis, um dos melhores reis que já existiu. A Bíblia retrata sobre ele dizendo assim, foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço no templo de Deus e na obediência à lei, aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Nós temos um homem aqui fiel, um homem próspero, que tudo fazia para Deus com amor. Está aqui, a Bíblia diz isso dele. Então, o que esse homem tinha que colocar em ordem? Mas, agora voltem para esse versículo que está aí bem na frente de vocês. O rei Ezequias recebeu uma notícia que era uma calamidade. O profeta, depois que ele mostrou todas essas coisas, porque quando ele foi curado, a notícia se espalhou também bastante, porque foi uma cura milagrosa. E aí veio aquela comitiva da Babilônia para ver esse rei, que afinal de contas, Deus havia operado tanto na vida dele. E ele mostrou todos os bens, o profeta Isaías chegou e deu uma palavra para ele, dizendo assim, a palavra era de calamidade. Olha, a sua descendência, ela vai ser presa, vai ser levada cativa, tudo que você mostrou para eles, vocês vão perder tudo,
Inclusive, a sua descendência vai ser levada como escrava, e alguns de vocês até se tornarão eunucos. E a resposta de Ezequias para Isaías foi qual? A mensagem que o Senhor me deu é, repitam comigo, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Como pode ser boa essa mensagem? Como pode ser boa a mensagem de que a descendência dele seria levada presa? Seriam escravos e eles perderiam tudo. Talvez aqui esteja a resposta daquilo que nós estamos perguntando sobre o que ele precisava colocar em ordem. A celebração da graça não é só para mim ou só para você. É para os teus filhos, é para os teus netos, é para os teus bisnetos, para os seus tataranetos, até a 10ª geração, porque as bênçãos do Senhor querem alcançar o quê? Até a 10ª geração. Só que Ezequias tinha uma visão limitada. Ele disse o seguinte, por que ele disse que a mensagem era boa? A Bíblia diz, porque ele disse o seguinte, quer dizer que enquanto eu estiver vivo e reinando, teremos paz e segurança. Agora, depois que eu morrer, tudo bem. Tudo bem que a minha descendência seja presa, tudo bem que a minha descendência... Irmãos, vamos consagrar o nosso futuro, vamos consagrar os nossos filhos, netos, a nossa família diante do Senhor, porque o Senhor não quer só você servindo ao Senhor, Ele quer toda a sua descendência, porque o nosso Deus é um Deus de gerações, e as gerações serão benditas em nome de Jesus, através da minha vida e através da sua vida. A gente poderia passar talvez a madrugada toda aqui falando sobre o que Jesus fez na vida de vocês. Como conhecer Jesus marcou a história da sua vida. Se a gente olhar por muitas vezes para os pais, para os avós, quem eles foram, o que eles fizeram, o quanto eles tinham esse Jesus que nós temos hoje, nós vamos descobrir que muitos de nós não teve essa história familiar. Mas a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, uma nova história começou. Os seus filhos não precisam mais, talvez, morar num ambiente como você talvez tenha morado, de brigas, confusões, de vícios, abusos. Agora não. Daqui para frente, uma nova história, uma nova vida com Jesus. Você crê nisso? Eu creio muito nisso. E eu tenho visto Deus mudar e traçar a história da minha casa, a vida dos meus sobrinhos, né, que estão aqui hoje. Então, irmãos, a palavra que o Senhor tem para nós é o propósito que Ele tem para mim e para você. Não se resume só nessa vida aqui. Ah, Priscila, vai ter outra vida? Sim, lá no céu. Mas o que eu quero dizer é que o legado da sua história de vida não morre com você. Ela permanece. Permanece na vida dos seus familiares em primeiro lugar, mas também na vida de todos aqueles que Deus usar você para tocar. Você crê nisso? Eu vou fechar esse texto. A forma, então, de nós consagrarmos e dedicarmos, irmãos, é nós lembrarmos de quem Deus é. Mas nós precisamos contar isso para os nossos filhos. Nós precisamos ter momentos solenes, celebrações, onde o pai e a mãe possam falar para o filho quem Deus é. Isso é extremamente importante. A mesa em casa é extremamente importante. O jantar em casa, o momento que nós nos alimentamos com o Senhor. Jesus gostava de uma mesa, chegou a ser chamado de comilão. Mas a mesa, ela deixa quase todo mundo no mesmo nível. Você pode ser altão, baixinho, mas a gente fica todo mundo na mesma direção dos olhos. Nós precisamos ter a família como algo, depois de Deus, o mais importante que nós temos. E é através da família que nós deixamos um legado. Existe uma ilustração que eu vou contar bem resumidamente para vocês sobre legado. Legado não quer dizer construções,
prédios, nada disso. Mas são marcas que uma pessoa pode deixar na vida da outra. Eu acabei de testemunhar as marcas que eu carrego na minha vida, por aquilo que o pastor Fernando, a pastora Márcia fizeram por mim e por minha casa, pela minha família. E da mesma forma nós podemos deixar esse legado. Existe uma história, uma ilustração, que diz que o marinheiro, os ventos contrários levaram ele para um caminho que ele não tinha escolhido, onde ele se deparou com algumas ilhas. E ele para na primeira, na segunda ilha, e o que ele vê é pobreza praticamente absoluta, crianças desnutridas, pessoas ali, sem ter como ganhar a sua vida, uma miséria. E ele passa pelas duas ilhas e diz assim, meu Deus, uma pessoa, uma criança não merece viver dessa forma, mas o que eu posso fazer? E aí ele vai para a terceira ilha, a maior ilha. E quando ele chega na ilha, ele vê algo muito diferente naquele lugar. Ele vê que a ilha, eles têm plantações, eles têm forma de irrigação, eles têm um pesqueiro lá, eles têm várias estradas e ruas. Ele olha para aquilo e vê prosperidade naquele lugar. E ele então chega para o chefe daquele lugar e diz assim, mas por que a ilha de vocês é tão diferente das demais ilhas? E aquele chefe diz assim, por causa do irmão Benjamim. Do irmão Benjamim, sim, o irmão Benjamim nos ensinou todas as coisas. Ele nos ensinou desde a saúde até nos ensinou quem é Deus. E aí então aquele navegador diz assim, eu poderia ver o Benjamim? E aí ele diz, claro que sim. E aí então pegou duas pessoas ajudando ele e leva eles até lá perto do alto da montanha. E ali ele encontra uma clínica simples, modesta, limpa, funcional, com pessoas treinadas. E ele diz assim, mas isso aqui quem foi? Foi o irmão Benjamim que nos ensinou. Mas o irmão Benjamim está aqui? Sim, está aqui, mas eu queria vê-lo. Então, aí aqueles dois rapazes que estavam acompanhando, eu falei, mas será que ele não entendeu que Benjamim está aqui? Aí levam ele até o mar e diz assim, olha, está vendo esse sistema que ele nos ensinou? Nesse sistema com um canal que liga o mar até aqui a nossa ilha, faz com que na maré os peixes caiam aqui e aí então alimenta toda a nossa comunidade. Ele diz, maravilha, mas cadê o Benjamim? E aqueles homens confusos levam ele até o templo. Chega lá numa simples igrejinha e mostra aquela igrejinha e diz assim, o irmão Benjamim fez tudo isso. E aí então ele pergunta, mas eu posso falar com Benjamim, afinal de contas? E eles disseram, não, você não pode falar com Benjamim, porque Benjamim morreu há muitos anos. O Benjamim morreu há muitos anos, mas o Benjamim está na clínica, o Benjamim está lá no mar, onde eles fizeram aquele sistema de peixes. O Benjamim está nas ruas, nas estradas que ele ensinou a construir. Qual é o legado? O que você tem ensinado para os seus filhos, para os seus netos? Porque não é função e obrigação da igreja, a igreja está para apoiar, mas sou eu que tenho que ensinar para o meu filho quem é Deus. E ele só vai saber, não é só porque eu trago e arrasto ele para a igreja, não. É porque dentro de casa eu testemunho sobre o Deus que eu sirvo. Amém? Então, que essa história possa também inspirá-lo. E eu vou fechar esse texto só fazendo a leitura de um salmo, que é o Salmo 78. E a palavra do Senhor, então, nos dá uma forma como o Senhor quer que a gente perpetue o nome dEle, o Senhor, o Salvador das nossas vidas, pelas gerações futuras. Ele fala assim, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados
que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. É dessa forma que nós vamos consagrar o nosso futuro. Mais uma pergunta para vocês, voltando para Ezequias, e eu vou fechar a mensagem. Ezequias, será que ele conseguiu consertar a sua casa? Colocar em ordem a sua casa? O que vocês acham? Quem falou não? Não conseguiu? Você está se baseando pelo Manassés. É isso? Quem foi Manassés? Manassés foi o filho de Ezequias. Ezequias, quando teve a doença, tinha em torno de 39 anos e ele não tinha filhos. Ele não tinha quem pudesse colocar para assumir o reinado dele. O conserto estava na casa. Mas Manassés teve uma experiência. Eu quero aliviar um pouco a barra de Ezequias agora, tá bom? Por quê? Manassés teve só 12 anos para conviver com o pai. Logo em seguida, o pai morre. E a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei que existiu ali em Judá. Tudo que as nações pagãs faziam, ele fez pior. Só para vocês terem noção, ele chegou dentro do templo de Deus, construir ídolos, imagens de ídolos. E ele colocou o próprio filho como consagração ao fogo por um desses deuses. Sabe o que aconteceu com ele? Tudo aquilo que nós lemos naquele texto. Realmente aquela palavra de Isaías aconteceu. Mas eu quero abrir um parênteses agora na vida dele. E eu já vi muitas pregações dizendo que Ezequias fracassou. Mas eu creio que ele não fracassou. Sabe por quê? Porque um dia, quando Manassés, preso lá na Babilônia, a Bíblia diz que ele orou fervorosamente ao Deus do seu pai. Ele guardou na memória dele que havia um Deus, o Deus do pai dele. O seu filho pode lembrar do Deus do pai dele aqui? Da mãe dele? E um dia, então, Manassés orou. E a Bíblia diz que com grande angústia de coração. E sabe o que teve na vida de Manassés? A graça se estabeleceu, o perdão se estabeleceu. Manassés foi perdoado, mesmo tendo feito tudo aquilo de errado. E a Bíblia diz que ele voltou para Jerusalém, destruiu tudo aquilo que ele havia então feito, dos ídolos e tudo mais, e começou a adorar a Deus. Amém? Então, se existem pais aqui hoje que lutam às vezes por um filho que está afastado do Senhor, eu quero que você creia firmemente no seu coração que a sua oração está sendo ouvida nos céus e que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Há uma promessa sobre a sua vida. É o que nós declaramos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar ao Senhor e eu entrego a palavra para o pastor.